Gente, hoje a gente vai estar falando agora de manhã sobre tecnologias não invasivas de cuidado da enfermagem obstétrica. Como a gente está construindo o nosso conhecimento em relação à assistência ao parto. Tá? Vocês conseguiram assistir o filme do centro de parto lá da Áustria, que a gente deixou para vocês, lá na sala de aula? Todo mundo assistiu? Alguém responde. Sim, né? Então, a gente começou falando, né, sobre a fisiologia, os elementos do parto, falamos sobre o mecanismo, falamos sobre o cuidado, mostramos aquele filme que reforça todo o conteúdo que a gente tinha dado para vocês, né? E aí hoje a gente vai estar falando sobre como a enfermagem obstétrica, né, está consolidando esse campo de conhecimento em relação à assistência ao parto, tá? Se a gente pensar, se vocês pensarem na história de vocês, pensar no próprio nascimento de vocês, quem nasceu de parto normal e quem nasceu de cesárea? Ou só marca um dedinho quem nasceu de parto normal, desse grupo que está aqui, vocês estão aí. Enquanto isso, eu vou ligar meu ventilador. Bom dia, Bruna. Muda, a gente tem o grupo todo, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas nasceram de parto normal. Na turma de vocês. Todos os outros nasceram. Bruna também nasceu. Bom dia. 5 pessoas. De vocês, alguém aqui tem filhos? Quem tem filho? Quem que teve filho de parto normal? Não há problemas na internet. Quem daqui teve filho de parto normal, gente? Ana Meires, nasceu de parto normal ou teve filho de parto normal? Nasci de parto normal, eu não tenho filho, não. Não tem filho, não, né? Então, se vocês pensarem na mãe de vocês, qual foi a via de parto da mãe de vocês, gente? Então, nessa turma tem mais da metade nasceu de cesárea, pelo que eu estou entendendo que colocaram aqui, né? Então, na turma de vocês, mais da metade nasceu de cesárea. Na geração da mãe de vocês, vocês sabem qual foi a via de parto da mãe de vocês? Alguém sabe se foi normal? Não sabe dizer, normal. Ou dos pais nasceram de parto normal, o pai nasceu em casa. Não sabe. Olha, a nossa história, gente, a gente precisa saber da nossa família, como é que acontece, como é que aconteceu. A mãe nasceu normal. Se a gente for andar um pouquinho mais para trás, como é que nasceu a avó de vocês? Parteira em casa, normal em casa, com certeza, em casa com parteira. Então, se a gente for pensar
em termos, né, da nossa história, né, de partos e nascimento, até a geração da avó de vocês, que deve ter o quê? 60, 70 anos atrás, né? O modo de nascer era em casa, né? E provavelmente com parteira. Né? Em casa com parteira e cercada de outras mulheres. Né? Ali a mãe da minha bisa era parteira, isso. Minha mãe disse que a avó dela era parteira, pois é. Então, era um nascimento em casa, cercado de mulheres. Né? Na nossa casa, quem é que manda, gente? Quem que manda na nossa casa? Seus pais, Uda. Mas se você for pensar, quem é que manda essa... tem alguém de fora que chega lá e diz o que a pessoa tem que fazer? Porque quando a mulher, né, na geração da mãe de vocês, que foi parir no hospital, tá, ela deixou para trás a autonomia dela. Né? E aí ela foi para dentro do hospital, e aí quem é que manda no hospital, gente? Quem manda no hospital? Só o médico? A equipe. Mais quem? A equipe de saúde. Mais quem que manda? Quem é a pessoa que menos manda no hospital, gente? Melhor dizendo assim, a mulher. Agora, dentro de quem que está a mulher, gente? Ó, dentro de quem que está a mulher? Quem é que vai parir? Que levou 9 meses dentro dela um outro serzinho. Né? Então, como é que pode, na hora de nascer, essa mulher não ter voz? E na nossa sociedade, o que a gente faz? De uma forma geral, na nossa sociedade, vai construindo uma história de que a mulher não é capaz de dar conta da dor, não é capaz de parir, né? Que ela precisa de coisas de fora para poder conseguir ter o bebê dela. Então, isso foi sendo construído e ainda é construído até hoje. Né? Tudo é motivo. Né? Se vocês pensarem se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra, né? Sempre tem. E sempre se fala assim, a mulher pode até falar, eu quero um parto normal. Aí as pessoas falam, se der, vai ser um parto normal. Então, inverter a lógica, né? Na verdade, deveria ser, se for preciso, a gente faz uma cesárea, né? Mas você tem capacidade. Então, quando a enfermagem obstétrica, ao longo da história, né, ela se aproximou novamente da assistência ao parto, tá? E eu sou desse grupo aqui no Rio, né? Eu fui lá da Fernando Magalhães, quando a enfermagem foi para a sala de parto, né? Foi como institucionalizado, né, o parto pelo enfermeiro obstétrico, a gente sempre acompanhou o parto, como no interior, sempre foram outros profissionais que acompanharam o parto. Muitas vezes no interior, quem acompanha o parto é o técnico de enfermagem, era a antiga agente, né? Só que não é agente de saúde, auxiliar de enfermagem, né? O atendente, que trabalhava no centro obstétrico, né? E o médico só era chamado quando
tinha um problema mais sério. No interior, em muitos lugares, ainda era assim até pouco tempo atrás. Então, a enfermagem ela se aproximou de novo da assistência ao parto na década de 80. Tá? E aí, nesse período, a gente aprendeu a assistir o parto, né, da mesma forma que o médico, porque não era diferente o modelo. Era esse modelo medicalizado, né, que as pessoas chamam de biomédico, totalmente medicalizado. Tanto que eu falo que ao longo da minha vida lá para trás, eu abri muito epísio, porque era o normal, era o que se tinha que fazer. A mulher ficava em dieta zero, todo aquele cuidado que a gente discute. Tá? Só que a gente, ao longo, né, do caminho, a gente começou a se aproximar dos congressos, das evidências. A professora Maísa trouxe muito isso na tese dela, como os eventos, né, na área do parto e nascimento foram importantes na construção nossa, né, dessa mudança. E aí a enfermagem começou a construir o seu corpo de conhecimento da assistência à mulher. E esse corpo de conhecimento que a gente foi construindo, né, fez com que a gente, desse modelo biomédico que a gente estava indo, a gente abrisse um caminho e caminhasse, né, para a desmedicalização desse cuidado. Tá? Então, isso foi uma mudança, gente, vocês imaginam, né, como é para o médico, né, que é formado dentro deste modelo medicalizado. Para ele é muito difícil enxergar o parto de forma diferente, porque na formação é o tempo inteiro falando que precisa de intervenção para aquilo tudo dar certo. É o tempo inteiro ele aprendeu, ele vê isso quando ele está fazendo uma prática. Quando ele tenta se aproximar de um modelo diferente, ele sofre pressão, né, dos médicos mais tradicionais nas residências da vida. Né? A gente cansou de ver isso acontecer. Então, na enfermagem, a gente foi construindo um caminho diferente. E assim, e tem que ter muito orgulho da UERJ, gente, porque a UERJ, ela foi a parceira do município nessa mudança de modelo, desde sempre. Né? A construção da enfermagem obstétrica no Rio de Janeiro é em parceria com a UERJ. Na verdade, Jane Márcia, que é professora da UERJ, né? Ela é titular aqui da faculdade, ela era a chefe de enfermagem lá na Fernando Magalhães, quando a Fernando Magalhães, no auge dos anos 80, final dos anos 80, foi começar a construir a questão do risco. Era a primeira maternidade, que é o Instituto Municipal da Mulher, Fernando Magalhães, era maternidade de alto risco, né, e que assistia parto de risco habitual também, né, que era chamado de baixo risco naquela época. Tá? Então, essa parceria, ela sempre existiu. Várias professoras daqui da UERJ eram da Fernando Magalhães, né, lá naquela época. A Tânia, a Luciane, a Lúcia Pena, a própria Maísa, a Jane, a Adriana Lenho, ela foi da Fernando Magalhães, né? Eu fui da Fernando Magalhães antes de ir para a casa de parto. Né? Então, a Fernando Magalhães, ela foi muito importante nessa mudança de modelo aqui no Rio. E aí a gente começou a construir essa história de forma diferente. A gente aqui no Rio e outros colegas em outros locais. Mas eu falo muito do Rio porque a gente aqui, a assistência ao parto pelo enfermeiro obstétrico se tornou uma política pública. Né? Faz parte da rede pública, né, do município. Porque tinham mulheres muito importantes ocupando cargos importantes, mulheres que hoje é quase que xingar, né, falar que são feministas, mas eram mulheres que discutiam o papel da mulher na sociedade, né, tinha esse olhar diferente e foi construindo um modelo diferente de assistência ao parto. Na UERJ, que sempre foi o carro-chefe da formação do enfermeiro obstétrico, primeiro com a habilitação, depois com a especialização, né,
lato sensu, e depois, na primeira parceria entre a UERJ e o município, lá em 2004, com a criação da Casa de Parto, também foi criado, né, a residência. E se entendeu que precisava formar esse enfermeiro nesse modelo diferente. Tá? Então, a UERJ, ela foi construindo esse caminho. E, ao longo desse caminho de construção, se fez opções em termos da formação, de como seria formado esse profissional. Tá? E essa construção que foi feita, né, que foi construído nesse caminho, já foi pensando nesse enfermeiro com esse olhar diferente, né? Porque a gente formou igual o médico formava. Tá? E com isso a gente foi construindo um corpo de conhecimento, tá? Que é construindo e que está em construção. Esse corpo de conhecimento, ele está em construção. Eu vou fechar aqui esse lado aqui do bate-papo, eu vou começar a mostrar esse corpo de conhecimento que a gente foi construindo, tá? Vou abrir aqui, lembrando, gente, que eu não estou vendo mais o chat, tá? Então, se vocês precisarem falar, abra o microfone. Então, esse corpo de conhecimento, ele recebeu esse nome, Tecnologias Não Invasivas de Cuidado da Enfermagem Obstétrica. E aí, como eu falei, ele está em construção. Né? Esse modelo, ele está em construção. Então, quando a gente fala esse nome tecnologias, né? Sempre a gente pensa em máquinas, né? Em coisas externas, mas, na verdade, a gente também acrescentou nesse nome não invasivos, de cuidado. A palavra cuidado, ele já implica, né, um ato, né, diferente, né, que é o ato de cuidar, né, e para cuidar você tem que estar próximo. Então, já começa a gente pensar, então, não é uma tecnologia, não é máquina só, né, que também pode ser uma máquina, mas tecnologia é para além, né, daquela palavra, o que significa essa palavra fria, né, pura. E aí, foram construindo o conceito. Eu tenho muita honra de ter sido a primeira pessoa na enfermagem obstétrica que trouxe esse conceito lá em 2003. Na verdade, o professor Otávio, mais uma outra professora, elas trouxeram essa questão das tecnologias de cuidado, como todos os procedimentos que os enfermeiros utilizam no processo de cuidar. E em 2003, quando eu fiz o mestrado aqui na faculdade, na UERJ, eu trouxe isso, né, esse conceito de todos os procedimentos e técnicas para a questão das técnicas não invasivas, né, caracterizando que a gente, na enfermagem obstétrica, a gente utiliza técnicas não invasivas. E que a gente, nesse processo, a gente resgata o feminino no parto. Quando eu fiz lá o mestrado, eu usei Florence como a minha teórica. E se vocês pensarem na Florence, tem tudo a ver com o que a gente discute na enfermagem obstétrica. Né? Porque a Florence, ela já falava que o ambiente era importante, né? na questão da cura, né? Ela falava muito na questão da cura, porque ela trabalhava muito com os soldados, né, que foram para a guerra, e aí ela falava do ambiente. Ela falava que você tem que mexer nesse ambiente para que a própria pessoa possa se autocurar. Se a gente pensar isso no parto, né, a gente trabalha nessa ótica, que, na verdade, o neném está dentro da mulher, o parto é dela. Né? Então, você vai trabalhar no entorno para ajudar esse processo, essa mulher nesse processo de nascimento. Então, é uma característica, né, a característica do nosso cuidado é ser não invasivo. E a gente está resgatando o que já existiu ao longo da história, né, na assistência ao parto. Quando você volta com protagonismo para a mulher. Então, são mulheres sendo cuidadas por mulheres, porque a maioria das pessoas que atuam na assistência ao parto, na enfermagem, nós somos mulheres. Então, é
mesmo quando tem homem nesse cuidado, ele continua sendo um cuidado feminino, né? Que é as características do cuidado feminino. E nesse caminho, nesse percurso, a Jaqueline Torres, ela trouxe as concepções, e aí ela traz a ecologia, quando ela diz que o parto é um processo fisiológico, né, que respeita tanto a natureza como a integridade corporal e psíquica das mulheres. E aí ela vem trazendo, né, foi complementando esse conceito que foi sendo construído ao longo, está sendo ainda construído ao longo desses anos. Tá? Então, nesse sentido, essas tecnologias não invasivas... Professora. Oi. Licença, bom dia. A senhora está passando slide? Estou. Não está aparecendo? Para a gente. Ai, meu Deus, eu vou voltar lá um momento. Espera aí, então vamos sair. Deixa eu sair aqui. Eu acho que eu esqueci de fazer uma coisa muito importante, que é compartilhar, gente, me perdoe. E eu aqui igualzinho uma maluquinha falando. Mas como eu já falei, vai ser mais rápido para a gente resgatar. Vamos lá. Agora está aparecendo? Agora está. Tá, então, só lembrando, né, as tecnologias não invasivas, de cuidar da enfermagem obstétrica, a gente já falou. A gente falou de como foi sendo construído esse conceito, tá? Dos procedimentos e técnicas, lá em 2001, quando o professor Otávio trouxe, né? Quando eu falei do meu mestrado, né? Que eu trouxe esse conceito, né? De tecnologia de cuidado, como não invasivas e que resgata o feminino, e a concepção, né? Que a Jaqueline Torres veio trazendo, na questão do ecológico, que é um processo fisiológico, que respeita a natureza e a integridade corporal e psíquica das mulheres, tá? E aí, nesse sentido, essas tecnologias, elas são denominadas como conjunto de conhecimentos específico das enfermeiras. Peraí, gente. Vou pegar minha água. Esqueço que eu tenho que deixar a aula aqui a água do meu ladinho, senão começa com aquele acesso de tosse. Então, é um conjunto de conhecimentos específicos das enfermeiras que incentivam o parto normal, porque a gente acredita na capacidade da mulher de parir, né? Nessa perfeição do corpo feminino. A gente acredita que toda mulher tem a capacidade dentro dela, né, de trazer esse bebê. Ela ficou 9 meses. São poucas as mulheres que não conseguem, né, que esse bebê venha de parto normal. Então, a gente acredita nessa capacidade feminina. E a gente estimula esse protagonismo da mulher. Por quê? Porque, na verdade, o bebê está dentro dela. E a gente precisa trabalhar com ela essa capacidade que ela tem de trazer esse bebê. Então, ela tem que ser o sujeito do processo, não um objeto, como aconteceu quando ela foi para o hospital, quando ela não acreditou nela, e ela acabou tendo que ir para dentro do hospital para conseguir esse bebê, entendeu? E também a gente trabalha na questão da privacidade e segurança, tanto para a mãe como para o bebê. Então, a gente não vai expor essa mulher ao risco.
né? Só que expor ao risco, se você for dentro do modelo biológico, é uma coisa. Por exemplo, você não abrir epísio, um modelo biológico, biomédico, você está expondo ao risco de laceração. E a gente já pensa diferente, né? Porque a gente construiu um corpo de conhecimento que nos mostra que está também junto com a evidência que foi sendo construído disso, que você não abrir epísio, você está mantendo a integridade desse corpo feminino, que precisa ser mantida. Então, você não vai mutilar essa mulher abrindo uma epísio. E isso foi muito legal, que na formação do enfermeiro obstétrico, a gente fez a opção de não ensinar episiotomia. A gente ensina reparo das lacerações, né? Como suturar, como reparar o períneo. Mas a gente não ensina a técnica da epísio, porque a gente não faz. E cada vez mais está se mostrando que a episiotomia, que é aquele corte na vagina da mulher, é desnecessário, tá? Então, se precisa fazer, não é uma mulher que tem que ser acompanhada por enfermeiro. Hoje em dia, a gente tem isso muito claro para a gente, tá? Se precisa fazer, entre aspas, tá, gente? Porque a gente sabe que não tem a indicação. E aí, as tecnologias de cuidado, elas foram sendo caracterizadas pela Jaqueline Torres. À medida, quando ela fez o mestrado dela, ela veio trazendo que tipo de características que foram sendo construídos dentro das tecnologias de cuidado. E aí a primeira característica diz que é uma tecnologia relacional. O que é uma tecnologia relacional? Então, isso pressupõe relação entre duas pessoas. Então, se é uma tecnologia relacional, gente, para eu desenvolver essa tecnologia, eu tenho que estar próxima a essa mulher. Não é invadindo o espaço dela, mas você vai estar próxima para identificar o momento em que você precisa estar mais com a mão nela ou ali disponível para ela quando ela precisa. Então, quando a gente fala nessa tecnologia relacional, a gente está falando do acolhimento. É muito ruim quando uma mulher chega, por exemplo, para ter bebê numa maternidade, e as pessoas daquele espaço falam, ai, mais uma, não tem vaga, ai, mais uma, não para de chegar a mulher. Então, a forma como você acolhe, como você recebe essa mulher, já faz toda a diferença. O acolhimento, ele pressupõe uma responsabilização por aquele cuidado, de forma integral. Então, mesmo a mulher que eu não vou acompanhar o parto, eu preciso acolher, porque o cuidado da enfermagem obstétrica, seja a mulher de risco habitual ou de alto risco, ninguém faz, a não ser o enfermeiro obstétrico. Cuidar do enfermeiro obstétrico é dele, né? Então, se eu estou numa maternidade de alto risco, por exemplo, como é o UPI, tem muita coisa que a gente precisa fazer por essa mulher durante o trabalho de parto. E se a gente não faz, ela perde. Por quê? Porque o enfermeiro, esse cuidado é uma característica nossa. Se a gente não está ali, a gente não ocupa aquele espaço, se perde. E a mulher passa a não ter acesso a essas tecnologias relacionais e as outras que a gente vai estar falando. Então, essa tecnologia, ela pressupõe o acolhimento. Com o acolhimento, você estabelece a primeira relação com essa mulher e aí se constrói um vínculo. Então, você tem que ter um vínculo com essa mulher. E, às vezes, é um vínculo que ele se reflete, às vezes, numa troca de olhar entre você e ela, em muitas vezes. Tá? E, às vezes, essa troca de olhar faz toda a diferença. Às vezes, eu, ao longo da minha vida, eu já estudei muitas vezes você segurar na mão, olhar no olho, falar, você consegue, você é poderosa, você já está conseguindo. E aí, depois do procedimento, você às vezes nem está naquele procedimento do parto, na assistência direta do parto, mas está no entorno, e no final a mulher fala, ai, obrigada, você me ajudou tanto, e os outros profissionais ficarem assim, como assim ela ajudou tanto? Se eu estou fazendo o parto, que as pessoas ainda fazem, falam, fazer o parto. Na verdade, quem faz o parto é a mulher, E aí,
esse acolhimento, esse vínculo faz a diferença na história dela. Tá? E essa relação de sujeito para sujeito. O que é uma relação de sujeito a sujeito? Você e essa mulher estão no mesmo nível de decisão. Então, eu não posso decidir por ela determinadas coisas. Eu tenho que discutir com ela para definir o melhor cuidado. Isso é uma relação de sujeito a sujeito. Tá? Então, muitas vezes, na maternidade, ela é meio que atropelada, né? Agora as mulheres estão ficando mais com conhecimento, né? As evidências estão chegando até elas. E aí eu tenho que falar, né? As doulas foram muito importantes nessa mudança, porque elas fazem grupos, coisas que os enfermeiros faziam e que o enfermeiro se afastou um pouco na questão das práticas educativas. Elas criam um grupo, elas disseminam o conhecimento. E a mulher, ela começa a decidir o que ela quer. E isso incomoda muitos profissionais, né? Quando ela chega falando, eu não quero que me corte. E dependendo de como ela se posiciona, ela é respeitada. Eu teve uma vez, na Fernando Magalhães, eu acompanhava o internato na Fernando Magalhães, né? Vocês no 9º período. E na Fernando Magalhães a gente tem residente também de enfermagem obstétrica. Então, eu ficava com o 9º período e dava assistência às residentes nossas, né, que estavam lá. E muitas vezes a gente acompanhava a parto, né? Vocês faziam todo o cuidado, a residente assistia o parto e a gente ficava junto, né, ali. Mas teve uma vez que não tinha residente, que era um feriado, que nesse dia a gente foi para o estágio, mas não tinha ninguém de residente. E tinha muitas mulheres tendo bebê. E a gente ficou com uma gestante que era aluna da UERJ, de outro curso, que não era enfermagem, e ela tinha um plano de parto, que ela trouxe tudo que ela queria, que ela tinha construído esse plano de parto. E a gente conseguiu, né, oferecer para ela tudo que ela queria naquele parto. Foi muito legal, porque ela pariu com a gente, né, num banquinho, né, apoiada pelo marido, o bebê, ela recebeu o bebê, ela não queria que fizesse determinados procedimentos com o bebê, e isso foi respeitado, porque a gente foi garantindo. E ela, inclusive, as meninas, né, do 9º período convidaram ela para a formatura, porque elas fizeram um vínculo, continuaram se falando no Face. Então, essa relação, né, que você desenvolve com as mulheres é que faz toda a diferença depois na história que ela vai contar, né? Então, é uma tecnologia relacional. Outra característica é que é uma tecnologia aberta. A gente não fecha, esse conhecimento é só meu. Por quê? Porque, na verdade, a gente integra nessa tecnologia diversos saberes, tá, de outras disciplinas. Por quê? Porque a gente vai construindo um corpo, né, de conhecimento que não é só nosso, construído por nós. Nós aproveitamos tudo que tem, né? Por exemplo, o Michel Odin foi muito importante nessa mudança de modelo, quando ele traz o conceito da fisiologia do nascimento, e a gente foi integrando esse conceito ao nosso cuidado, né? Os saberes populares, eu falo, para mim, quando eu conversei com a minha avó, eu já era enfermeira obstétrica, já há quase 10 anos, ia ter o congresso, o segundo congresso da Benfo, né, quando a Benfo foi criada, o COBEON, o segundo COBEON, que foi aqui no Rio de Janeiro, eu ia estar numa mesa falando do cuidado das mulheres de risco, que era da Fernando Magalhães nessa época, e falando do cuidado das mulheres de alto risco, né? E aí eu fui conversar com a minha avó, fui para o interior, fui conversar com a minha avó, eu tive a curiosidade, por isso que eu falo, a gente não pode não conhecer a nossa história, porque eu sabia que a minha avó tinha tido 12 filhos em casa, eu sabia que a minha bisavó era parteira, mas eu nunca tinha conversado com ela. E aí eu comecei a conversar com ela. Isso a gente já estava sendo
participando de encontros, já estava se falando sobre mudanças de modelo, já estava se falando de parto de cócoras, algumas colegas já estavam começando a experimentar, né? E aí a minha avó falou para mim, não, meus filhos, eu quando eu entrava no trabalho de parto, eu não ficava deitada, eu ficava andando para um lado para o outro. Minha avó nunca foi no ginecologista, tá, gente? Toda a vida dela, ela morreu com 93 anos, lúcida, e nunca um médico olhou as partes íntimas dela, como ela dizia. Tá? A gente ficava andando para lá e para cá, né? Eu tomava banho numa bacia com sabão virgem, com água morna para aliviar a dor. Isso é minha avó falando, hein? Minha avó teve filho na década de 20, 25, porque ela casou com 15 anos. E a mãe dela era parteira, ela deixava, já perto do menino nascer, ela deixava um caixote em formato meia-lua, que ficava guardado no armário. Então, quando estava na hora do menino nascer, a gente apoiava esse caixote na cama, o seu avô ficava por trás me apoiando, e o menino nascia. Depois eu deitava. Então, olha só, gente, quando a gente fala no parto de cócoras hoje, né, e a gente olha os banquinhos, depois eu vou mostrar o meu eu separei aqui depois para a gente ver. A gente, na verdade, a gente está fazendo um resgate do que já se fazia. Aquilo, para mim, foi muito importante eu escutar minha avó. Porque aí aquela forma de cuidar já não estava mais me satisfazendo. E aí eu pude ver que, na verdade, aquilo para mim foi muito importante. Esse congresso foi antes de eu ir para o mestrado. Eu fui para o mestrado em 2001, mas aquilo ficou na minha cabeça. Na verdade, a gente já faz um resgate do que já se fazia. A gente incorpora saberes. Na verdade, são só saberes populares, mas todo um corpo de conhecimento que foi construído pelas parteiras tradicionais ao longo dos séculos. Antes até desses séculos, né, para trás. Se vocês olharem livro de história, vocês vão ver de histórias antigas, né, de esculturas antigas, vocês vão ver que a mulher parindo verticalizada. Ela procurava a melhor posição que era importante para ela. E isso a gente vai incorporando. Né? E aí, quando a gente fala, né, reconhece o saber da mulher na hora de estabelecer essa relação. Por quê? Porque quando a gente diz, né, que você vai escutar a mulher, que você vai estar no mesmo nível e que você acredita na fisiologia dela, você acredita que também ela vai começar a ter determinadas posições que ela vai assumir, que é o que o corpo dela está pedindo naquele momento. Então, isso é muito importante. A gente olhar para aquela mulher, entender essa potencialidade dela, né, e entender que existe o saber dela, que é primordial. Né? Vocês, acho que o Marcelo colocou lá uma aula sobre as necessidades básicas da mulher, né? E a gente trabalha aquela questão do conhecimento filogenético, que é o conhecimento que é comum a todas as espécies mamíferas. Ninguém precisa ensinar um mamífero o que ele tem que fazer para parir, inclusive nós, mulheres. O que atrapalha para a gente é o que a gente pensa. E aí, quando a gente pensa, a gente acaba atrapalhando o nosso processo fisiológico. Por isso que a mulher no trabalho de parto, ela não pode... A gente tem que diminuir esse cérebro que pensa, né? É o córtex cerebral. A gente tem que deixar o córtex primitivo, né, que é o sistema límbico, atuante, para que ela possa estabelecer, né, esse conhecimento próprio dela. Tá? É uma tecnologia viva. Por que ela é viva? Porque ela é dinâmica, adaptável e renovável, gente. Você cria o tempo inteiro novas formas de cuidar dessa mulher ou novas formas de resolver determinadas situações. Você pega uma coisa, né, que você já fazia para aquela mulher, porque, assim, na verdade, cada mulher é uma, cada bebê é um. E de fato, a mulher pode ter 20 filhos,
mas é a primeira vez que ela vai ter aquele bebê que está nascendo naquele momento, naquele trabalho de parto, é diferente. Então, você precisa adaptar para aquela mulher, para aquela necessidade, para aquele momento, para aquele bebê, e o tempo inteiro a gente vai se reinventando. E a gente está aberto a isso, é muito legal, que vai fazendo toda a diferença, no cuidado. Então, gente, não é aquela coisa assim, sabe, aquele circuito, agora vai para isso, agora faz aquilo outro, agora faz aquilo outro. Não é isso. É o que você identificou de necessidade e o que você precisa construir com ela naquele momento, tá? É uma tecnologia instituinte, aquilo que a gente já falou. Se permite recriar-se a cada momento, tá? E é instituinte porque ela é dentro da formação, ela está sendo construída dentro da formação. Então, não é uma coisa que não se estuda. Na verdade, a gente tem estudado, a gente estuda muito pouco ainda. A gente precisa trabalhar isso, de forma a trazer a linguagem da ciência, que a ciência entende da questão, da evidência para dentro desse cuidado. Porque a gente faz muito pouco pesquisa clínica. A gente precisa construir esse corpo de conhecimento de forma mais efetiva, mas ela, o tempo inteiro, ela está sendo discutida dentro da academia. Significa que o que as parteiras faziam não era importante? Não. A gente lembra que a gente fala aqui, ó, a gente incorpora saberes de diversas disciplinas, inclusive saberes tradicionais, tá? Então, isso faz parte, tá? Também é uma tecnologia de conforto, tá? Por quê? Porque você vai descobrir com as mulheres as melhores maneiras de conciliar as diferentes sensações e diferentes situações que ela está vivenciando, tanto na gravidez como no parto. Então, essas tecnologias, isso é muito importante, porque você vai descobrir com as mulheres, não é pelas mulheres, tá? E quando você fala, que você vai descobrir com elas, de acordo com o que ela está vivendo, isso parte da contrária à ideia de generalização, que é a questão da característica da medicalização. Você cria um processo e aquele processo é igual para todo mundo. Tá? Então, não é isso. Você vai descobrir com as mulheres a melhor maneira de cuidar, de resolver aquelas situações. E elas são tecnologias complexas. Por quê? A gente já falou que ela é aberta, ela é relacional, que incorpora vários saberes, mas também elas admitem o uso da emoção, da sensibilidade, da intuição, da espiritualidade, além da nossa razão, que é o conhecimento, a razão no sentido do conhecimento. Então, o conhecimento técnico, ele é aliado à emoção, sensibilidade e espiritualidade. Tá? Porque, gente, caraca, quantas vezes você está lá, naquele cuidado, você olha aquela mulher, tem aquela sensação de que tem alguma coisa acontecendo, e aí você vai investigar e tem realmente alguma coisa acontecendo. Ou, várias vezes, essa história, da gente usar a intuição, isso faz parte. Então, a intuição, ela é de extrema importância. E ela, na verdade, o que é a intuição? É uma informação que está no universo, naquele vazio quântico, que não está vazio, que é cheio de informações que a gente capta, que a gente leva, e a gente capta com o nosso inconsciente. E a gente como a gente está numa relação com aquela mulher e com aquele bebê, se você se abre para captar essa informação que precisa ser passada, ela vai para esse universo quântico e você capta essa informação do universo quântico. Então, isso é muito importante. A gente está aberto para
entender esse processo de forma diferente. Gente, isso não tem a ver com religião, tá? Tem a ver com a espiritualidade, com o que você acredita nessa força maior, né? Claro, quando você, né, traz a religião, você tem que ter cuidado, porque muitas vezes as religiões dividem, né, e não integram, né, dependendo, né, de como você trabalha essa questão religiosa. Né? Então, ao invés dela integrar, ela divide. E a gente não está falando dessa divisão. A religião foi criada por homens, gente. A espiritualidade, né, o que vem do divino, ele está para além disso. Então, a gente precisa acreditar nessa questão, né, do a mais, né, que é importante. Também ela é uma tecnologia potencializadora. Por quê? Porque ela busca mobilizar as capacidades existentes em cada mulher, aquilo que a gente já falou, para lidar à sua maneira, da melhor forma possível, com essas transformações geradas em sua vida, com todas as dimensões que a gravidez e os desdobramentos da gravidez, tá? Pela gravidez e os desdobramentos dela. Então, é muito legal quando você trabalha isso, né? Da questão da transformação. E aí a gente fala, né, que nenhuma mulher deveria se privar dessa possibilidade que parir traz para ela, porque para além de trazer uma vida ao mundo, ela nasce de forma diferente, ela acredita na potencialidade dela de enfrentar o mundo. Então, isso é muito legal. Quantas vezes a gente está lá no cuidado e a gente escuta a mulher falar assim, eu consegui. Gente, eu consegui. Ela não fala mais nada, ela só fala isso. Eu consegui, como se aquilo fosse uma coisa extremamente impossível para ela alcançar. E o fato dela ter conseguido, aquilo muda a vida dela. N histórias ao longo desses anos, né, de mudança de vida, de postura frente à vida. Né? Porque o tempo inteiro a gente escuta assim, a mulher é o sexo frágil. A mulher, né, ela é fraca. A gente consegue dar conta de 50 coisas diferentes ao mesmo tempo, mas a gente é o sexo frágil e as pessoas têm que decidir por nós. E muitas vezes a gente permite isso, né? Que outras pessoas decidam por nós o que é o melhor para a gente. Muitas vezes a mulher abre mão dessa autonomia dela. E aí o parto traz uma dimensão, né, dessa potencialidade, gente, que nenhuma mulher deveria se privar disso. Tá? Então, é uma forma dela passa a enxergar de forma diferente. Por que muitas mulheres, né, que passam pelo processo de nascimento, depois viram doulas? Né? Por quê? Porque elas querem levar para outras mulheres aquelas coisas que elas vivenciaram. E aí, assim, existe uma febre de doulas. Tem doulas, né, que são, a maioria são mulheres que vivenciaram esse processo e que quer levar para outras mulheres essa possibilidade. Né? E isso é muito legal. Né? Então, utilizando as tecnologias não invasivas de cuidado. E aí é uma coisa muito importante, gente, que, por exemplo, recursos utilizados pela enfermagem obstétrica no cuidado. Às vezes, a gente fala assim, tecnologias de cuidado, é usar a bola, o banquinho, o cavalinho, né, a barra. Isso são instrumentos, são recursos que a gente utiliza. E às vezes a gente usa esse nome, tecnologias de cuidado, tá? Para referir que você está usando isso daqui. Mas a gente sabe que isso não é uma tecnologia. A tecnologia é o que você faz, né, nessa relação com a mulher. E são recursos que a gente utiliza e que são importantes de utilizar, tá? E aí, quando a gente fala nessa tecnologia de conforto, então você vai usar a bola, vai fazer massagem, né? Ela está apoiada na barra, mas olha só, você está próximo a ela, tá? Você está ao lado. Aqui todo mundo está com a mão, menos aqui.
Isso é uma coisa muito importante. Por quê que a gente fale? Porque a gente, o tempo inteiro, a gente acredita que a gente precisa tocar essa mulher. E, às vezes, a mulher não quer ser tocada. Por quê? Porque quando ela se sente como se você estivesse invadindo o espaço pessoal dela. E isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente está cuidando. A gente tem que ter a permissão dela. Muitas vezes você vai tocar para fazer massagem, ela tira a sua mão. Você vai de novo, ela tira a sua mão. E às vezes você está fazendo massagem, você tira a mão, ela pega a sua mão e coloca ali. Então você precisa estar aberto para saber qual é a necessidade dela. Às vezes ela quer que você fique próximo, mas não quer que fique grudada. Às vezes ela quer que você fique abraçada com ela praticamente. Então, a gente precisa entender qual é a necessidade daquela mulher naquele momento, tá? Para fazer a diferença para ela. Senão, a gente vai de novo definir o que a gente acha que é o melhor para ela, não discutir com ela. Então, vocês podem ver, ó, essa gestante está no soro. Era necessário esse soro? Não sei. Pode ser que sim, mas ela está lá, ó, segurando nas mãos de outra pessoa que está olhando para ela. E aí aquilo, mesmo ela estando, né, com uma medicação, né, ou acelerando o processo, ou induzindo parto, ela está numa relação com alguém que está no mesmo nível que ela. Aqui, né, a gente está no nível mais baixo que ela, tá? E isso é importante. Quando a gente diz, né, quando ela está no cócoras, teve uma vez que estava uma treta na rede, né, as pessoas falando que não ia se acocorar a mulher no parto de cócoras, era horrível porque o profissional tinha que sentar no chão. Aí foi uma inundação na rede, vários profissionais, entre médicos, enfermeiros, doulas, que acompanham o nascimento, que botaram fotos sentados no chão, porque a gente faz isso. Quando você está sentado no chão e a mulher está no banquinho, quem está mais alto é a mulher. Quem tem o poder? A mulher. Está na posição mais alta. Quando a mulher está deitada e você está em pé do lado dela, quem é que tem o poder? Quem está em pé do lado dela. É diferente desse estar em pé aqui, ó, fazendo massagem, a mulher está descansando, ela quis deitar para relaxar. É diferente, tá? Uma coisa é você dizer para ela que ela não pode levantar, porque senão o bebê vai cair no chão. E às vezes as pessoas ainda falam isso, gente. Você ainda tem gente que fala isso. Seu bebê vai cair no chão se você levantar. Outra coisa é a mulher deitar, porque ela está cansada, ela precisa passar uns momentos. Tem momentos que ela cochila no processo de nascimento, né? E isso é importante a gente respeitar. Então, caminhando, apoiando, né? Ajudando ela a movimentar o corpo. Era muito engraçado quando a casa de parto começou, né? Lá em 2004, a gente tinha algumas clientes que assim, eram multíparas. Então, a gente trabalhava grupos, sempre trabalhou grupos de gestantes. Então, era muito difícil para elas movimentarem o corpo, isso na gestação. Quando a gente começou a fazer os grupos, né, de parto, né, de preparação, entre aspas, para o parto, né, para a gente falar, mostrar que o grupo de preparação, na verdade, você não vai preparar a mulher para o parto, porque a mulher está preparada. Você vai apresentar para ela as coisas que podem dar conforto, ou que ela pode pedir, e ela, né, resgatar nela essa questão dela, ela escutar o próprio corpo dela, tá? Então, às vezes a mulher fica assim, dura, não consegue movimentar o corpo, porque ao longo da vida ela escutou que ela tinha que ficar deitada, e às vezes é muito difícil para ela levantar. Às vezes ela quer ficar deitada mesmo, porque ela está cansada, ela ficou 2 noites daquele trabalho de parto que inicia de forma arrastado, né, que não é um trabalho de parto, é a fase, né, latente, lá dos pródromos do parto, em que ela tinha muito incômodo, então às vezes ela está sem dormir há 2 noites, então começa o processo, ela consegue, né, ela relaxa, ela consegue dormir, então às vezes ela quer descansar, então a gente tem que respeitar a necessidade dela naquele momento, e isso é muito importante, tá? Então, apoiar quando precisa, né?
envolver o acompanhante nesse apoio. Então, é muito importante que ele esteja presente para que ele possa oferecer o cuidado que ela precisa, o abraço, o movimento de bamboleio, tá? Mas, às vezes, o que ela precisa é das mãos, né? Só uma mão para segurar. E, às vezes, essa mão, ela não quer nem do companheiro. O companheiro pode estar fazendo massagem lá. Ela quer a mão, às vezes, do profissional. E aí a gente tem que estar ali disponível para ela. E utilizar, a gente usa muito o escaldapés. A gente usa algumas coisas que ajudam, no trabalho de parto, que eu vou mostrar ali. E o escaldapés, a gente usa, às vezes, óleos essenciais no escaldapés. Aqui tá bonitinho, né? Que esse negócio de... geralmente a gente pega uma bacia com plástico dentro, né? Porque depois, para fazer a higiene dessa bacia, fica mais fácil. Bota água quente. A gente sempre leva o nosso material, sal grosso, aí pinga óleo essencial no sal grosso, os óleos essenciais que você identifica que ela tem necessidade, que você dá para ela cheirar, para ela saber se é aquilo mesmo, se ela quer aquele cheiro, e aí você bota naquela água, mergulha o pé. Então, tem óleo essencial, que são óleos, né, que é diferente de essência. O óleo essencial, ele é terapêutico. E aí você identifica qual é a necessidade dela naquele momento, e aí você oferece para ela ver se ela vai querer sentir aquele cheiro, tá? Para ela. Também lembrando que todo o nosso cuidado, ele é baseado nas melhores evidências, e ele faz parte, né, de vários protocolos. Então, a gente trabalha na questão da saúde baseada em evidência, a gente trabalha na questão, né, da rede cegonha dentro de uma linha, né, da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Prefeitura do Rio, do nosso conselho, né? Eles aqui, né, que vai estar consolidando, né, legislando sobre o nosso cuidado. Então, a gente não faz uma coisa que é fora da lei, né, porque a gente tem lei que nos sustenta nesse cuidado. A gente tem os protocolos do Ministério da Saúde, a gente tem as nossas associações representativas, né? Esse aqui é o Fórum da Enfermagem Obstétrica, que agora está um pouquinho paradinho, e a gente tem a formação. Hoje a residência aqui no Rio, né, são 4 instituições que têm residentes. Tudo começou com a UERJ, né? Mas depois, com o advento da Rede Cegonha, a gente tem o Pronaenf. Então, a gente tem formação de enfermeiros obstétricos, modalidade de residência pela UFRJ, pela UF e pelo IFF. Onde que eles fazem estágio? No Rio de Janeiro, que é onde tem essa política de assistência ao parto por enfermeiros obstétricos. Nas maternidades do Rio, a única que não tem enfermeiro obstétrico é a maternidade do Miguel Couto, tá? Todas as outras maternidades têm enfermeiro obstétrico na assistência ao parto, tá? E algumas das evidências, né, dos estudos que a gente usou, tá? Terminamos, gente, a apresentação. Tá aqui.